eu sou Marcela Cunha e está no ar agora mais um podcast. Eu já apresento o nosso entrevistado de hoje, mas antes eu queria começar apresentando a minha bancada, que também estará participando do nosso programa de hoje. Fala, Danilo, tudo certo? Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Marcela, bom dia, Pedro, e bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a rádio com a gente. Completando a bancada, para me ajudar na entrevista de hoje, eu também recebo o Pedro Balek. Como você está? Também um grande prazer estar aqui com você na nossa primeira entrevista juntos. Prazer, Marcela, também. Bom dia para nós. Bom dia, Danilo, também. Bancada apresentada, agora vamos chamar o nosso convidado de hoje. Ele é jornalista formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Entre 2011 e 2017 foi repórter esportivo do Grupo Globo, onde realizou diversas coberturas internacionalmente. No final de 2017, saiu do Grupo Globo e fundou a Agência Sofia, empresa de comunicação e marketing digital com enfoque no conteúdo audiovisual. Seja muito bem-vindo, Pedro Mota. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer receber você aqui. Valeu, Marcela. Prazer falar com vocês. Prazer voltar aqui nesse prédio, onde já fui muito feliz. Bom, acredito que nós seremos também muito felizes aqui, né? Acredito que toda a entrevista do Arquibancada começa mais ou menos assim, retomando um pouco do passado. Então eu queria saber, como foi a sua infância, como surgiu o amor pelo esporte? A minha infância, nossa, que legal. Eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo e moro aqui no bairro. Eu morei em Higienópolis a vida inteira. Meu pai é professor universitário, né, filósofo, e a minha mãe é jornalista. E eu estudei a vida inteira por aqui e fiz colegial também no Mackenzie. Então, quando eu estava me formando, daí tinham começado o curso de jornalismo. Minha mãe é jornalista e ela sempre gostei muito da profissão dela, né? Ela trabalhava na Veja São Paulo e cobria sempre, não tinha muito rotina, assim. Isso me atraiu ao jornalismo, na verdade. É o que eu sempre quis fazer. Aí o esporte, a paixão pelo esporte, surgiu porque, na verdade, dentro da profissão, surgiu como uma grande oportunidade, porque logo depois que eu me formei, começou um projeto que chamava Passaporte Sport TV. E o que eu queria mesmo era ser correspondente, né? E até então eu trabalhava, eu fiz estágio ainda quando estava na faculdade na MTV, na antiga MTV, depois trabalhei na Band, na produção. E aí era 2010, 2011, começou essa história de Passaporte Sport TV, que você começava como correspondente, né? Que era uma baita oportunidade, assim. E no Brasil, para se trabalhar com esporte e jornalismo, naquele momento ali, 2009, 2010, era o melhor dos mundos, que a gente estava tendo um monte de investimento, Copa do Mundo, Olimpíada, e ainda tinha essa oportunidade do esporte. Então, assim, eu não comecei no jornalismo com o sonho de trabalhar no esporte. Eu comecei com o sonho de trabalhar em televisão, na verdade. O que eu gostava era de televisão. E aí o esporte foi como eu me apaixonei justamente por essa oportunidade de começar como correspondente. Aí depois eu entrei, fiquei 7 anos no esporte, foi muito legal. Copa do Mundo, Eurocopa, Olimpíada, morei fora também no Passaporte. Aí foi incrível, aí me apaixonei. Mas daí depois de 2017 também nunca mais voltei pro esporte. Mas foi muito, muito bacana, assim. Ah, legal. E depois disso, você decidiu cursar jornalismo, que sim, a gente faz jornalismo também. E como você decidiu cursar jornalismo? Eu também aqui no Mackenzie, né? Foi sempre uma opção? Cara, foi uma opção que era inédita até então, porque o jornalismo não tinha nem, acho que 1 ano o curso ainda, né? Aqui no Mackenzie, 1, 2 anos, assim, tava começando ainda. E era só à tarde que tinha disponível. Então eu prestei outros cursos, assim, na verdade outras faculdades, e passei em jornalismo porque eu já estudava aqui, o colegial meio que te preparava para o vestibular daqui, e a possibilidade de estudar à tarde me deixava livre, na verdade foi bom para fazer um outro curso. Então eu passei em jornalismo aqui e fiz história de manhã na PUC também, porque eu era bolsista, meu pai dava aula na PUC, né? E aí eu fiz 2 anos nessas 2 faculdades, mas o jornalismo me apaixonou, assim. Cara, por que eu vim fazer jornalismo é justamente pela possibilidade de não ter rotina, de contar histórias diferentes, de conhecer gente, de chegar a muitas pessoas, de fazer minha mensagem chegar a muitas pessoas, assim. E é isso. E gosto muito daqui, assim, desse ambiente que vocês vivem. Qual o semestre de vocês? A gente tá no quarto. No quarto No semestre. quarto semestre. Você já
E presencial agora? Já tá há 2 anos presencial, assim não? Não, a gente começou completamente presencial, realmente foi esse ano. Ah, Desde então... o começo do ano. Ano passado a gente ainda teve um semestre híbrido, né? Que a gente tinha algumas aulas presenciais, mas 100% presencial esse semestre mesmo. Já estão vivendo aqui? Já teve Maquereta? Não reconheço nem Nem esse existe nome. esse nome. Não sei ainda Vou se contar uma existe história uma pra quereta. Vou contar uma história pra vocês, então. Existe essa rua aqui, Maria Antônia, sabe? Essa rua muito conhecemos, histórica, né? Que conhecemos. já teve briga da USP na Não, ditadura. a gente tem muita história para contar na Maria Antônia, inclusive recentes. Você mas está brincando? Juro. Então, na minha Recentes. época, a Maria Antônia, uma semana antes do carnaval, isso religiosamente, né? Ela era fechada e rolava uma micareta lá, e ela chamava Maquereta. Que legal. Um trio elétrico e Vamos tudo. retomar isso aí, gente. Até um momento em que, foi logo no ano que eu entrei, pouco depois na faculdade, assim, que veio o helicóptero e o Datena ficou falando, isso é um absurdo, o trânsito da cidade, esses estudantes aí estão todos usando droga, não sei o que lá, bebendo na rua, quebrando... Esse é o futuro da nação. E aí isso deu uma manchada nessa festa. Porque teve um ano também que eu lembro que rolou essa que era organizada com autorização da... Esquece seu roteiro, gente. Isso aqui é um bate-papo. Não. Aí rolou a organizada, que era essa do dia do carnaval, e depois rolou outras 4, que eram organizadas pelos DAs, assim, né? E aí realmente foi bagunça. Assim, aí era a sexta-feira à noite já ficava tudo fechado ali, não passava mais carro. E aí deu confusão, assim. E aí realmente eu acho que não existe mais há alguns anos essa festa. Até porque tinha muito mais bares do que tem hoje ali. Porque surgiram vários predinhos, né? Agora tem uns predinhos de apartamento de 20 metros, sei lá o quê. Assim, aí acontece assim. Em São Paulo acontece da seguinte maneira. Tipo, uma área fica legal. Por quê? Tipo, porque os bares, as baladas, assim, conseguem alugar, tipo, no centro. Porque é barato o aluguel, delas alugam. Aí o bairro chama a atenção de gente descolada, porque tem um monte de balada, um monte de bar. E aí os aluguéis sobem. E aí quando os aluguéis sobem, a imobiliária compra e constrói prédio de apartamento. Quando a imobiliária constrói prédio de apartamento, os bares vão embora. Aí porque começa a fazer barulho, começa não sei o que lá. Então, essa foi a evolução aqui, um pouco de história de Genópolis para vocês. Um pouco de história da Maria Antônia. É. Maria Antônia eu acho que é o lugar onde os maquinzistas mais se encontram além da faculdade. Talvez mais do que a sala de aula. Sim. Eu ainda chuto que é mais do que a sala de aula. Não duvido. Agora que vocês estão aqui presencial, vocês vão ver. Mas é bom demais. Não, é o que você falou. É difícil passar carro na Maria Antônia É. na sexta-feira à noite. É complicado. Coitado de quem tá com carro. Mas, então, Pedro, a gente queria saber também se você teve alguma inspiração na sua vida, assim, pode ser alguém da família, assim, sua mãe, ou alguém no jornalismo mesmo. Sim, no jornalismo eu me inspirei muito. Eu gosto muito do trabalho da minha mãe. Ela era repórter aqui da Veja São Paulo, ela cobria parte das cidades. Quando eu era criança, ela fazia uma coluna que chamava Para as Crianças. Que aí ela mapeava tudo que tinha de teatro, de peça infantil, assim. Então, a minha infância inteira eu fui em muito teatro, vários esses eventos de rua, assim, essas coisas. Então, acho que é até por isso que eu fui fazer jornalismo. E aí o meu pai, que é filósofo, super conhecido, né, que é o Mário Sérgio Cortella, que inspira não só eu, mas o Brasil inteiro. Então, assim, tipo, tem muitas coisas legais que eu aprendi com ele. Na profissão, aí eu me inspiro em... Cara, Tino Marcos, né? Vocês não são da época, porque vocês conheceram o Pedro Bial como apresentador do BBB, né? Mas ele Eu era lembro um do grande... Pedro Bial, ele cobrindo a Queda do Muro de Berlim, Eu acho que né? eu Ele já era um vi. grande repórter, assim, ele fazia grandes textos. No esporte mesmo, eu sou bem da fase que o Thiago Leifert apresentava o Globo Esporte, né? Quando eu estava me formando, ele apareceu ali, ele é uns 2 anos mais velho que eu, assim, não é muito, então ele realmente revolucionou tudo que a gente entende de cobertura esportiva. Então foi uma grande... Quando eu comecei como reportagem, nossa, eu só queria fazer aquelas reportagens diferentes, criativas, engraçadas, assim, era o meu DNA, assim, né? E ele foi uma grande inspiração naquele momento. Pedro Bassan, né? Repórteres, cara, da Globo, eu acho que esses foram sempre minha meta, minhas referências.
E televisão também, gente. Eu nunca quis fazer jornalismo pensando em outra coisa que não seja televisão, sabe? É muito louco isso, porque tem excelentes repórteres, né, do texto, assim, sei lá, Rui Castro, por exemplo, livro, né, jornalistas literários mesmo, que Gay Talese, né, coisas lá fora, assim, que a gente pode pensar como referências, mas, tipo, o meu entendimento de jornalismo sempre foi voltado para o audiovisual, assim, sabe? Eu sempre gostei muito disso. E foi engraçado porque eu participei de uma mudança muito grande, Sim, né? você estava justamente quando estava crescendo e se tornando cada vez mais presente, né? E o digital, né, principalmente. Exato. Como foi essa transição, né? Na verdade, eu sempre digo que é muito engraçado, porque eu fui adolescente nos anos 90, e nos anos 90 é muito... Talvez você não tenha essa percepção, mas o lugar mais legal para se trabalhar naquela época era a MTV, cara. A MTV era tipo uma referência. A MTV foi um ícone na TV brasileira. De inovação, Sim. assim, de tudo. Tudo que era legal rolava na MTV, assim, os acústicos, né, os clipes, etc e tal. Então, assim, o que eu queria mesmo, fazendo jornalismo, era ser VJ na MTV. Eu queria trabalhar na MTV. E eu fui estagiário da MTV, né, cheguei lá. Só que eu cheguei numa época que foi 2005, que foi quando lançaram o Napster, que era aquele negócio de baixar música, né, que popularizou, acabou com a indústria musical, assim, e foi o começo do declínio da MTV pro digital, assim. Em 2005 também surge o YouTube, né? E o YouTube, pô, quando você quer ver um clipe, você clica no YouTube e você assiste, você não espera passar na MTV. A gente tinha que ligar no Disque MTV. e aí você ficava assistindo todo dia o Disque MTV pra saber qual que ia pegar primeiro lugar, assim. Mas... E aí, então, eu fiquei de 2005 a 2007, acho que a MTV, naquele formato do Brasil, durou até 2013. Então, assim, já era uma coisa que estava caindo, sabe? Depois, eu fui pro Sport TV, né? Daí também. E aí teve um momento de auge, assim, muito grande. Até 2016, que acho que o Sport TV era gigante, assim, né? Com uma cobertura incrível do Rio. Fazia cobertura de tudo, né? No Rio a gente teve o quê? Mais de 40 canais? Pois é, absurdo, assim. É um absurdo. E imagina o tanto de pessoas para isso, assim, né? Era incrível. Mas depois de 2016 também teve um corte forte, assim, uma diminuição do investimento. E lá em 2016... tinha uma coisa que eu percebi que era assim, as pessoas só assistiam o meu trabalho quando eu estava ao vivo numa transmissão de jogo. As reportagens, as coisas especiais, as coisas preparadas, as pessoas, cara, honestamente não assistiam mais, assim. Os meus amigos, as pessoas do meu ciclo, eu tinha o feedback deles quando eu pegava o link do G1 e compartilhava no Facebook, na época. Isso me chamou a atenção, sabe? Mais pro digital, assim. Todo mundo lá na TV e no mercado via o digital, putz, isso aí vai acabar com a nossa profissão, isso aí é horrível, não sei o que lá, não vai dar certo. Eu sempre encarei como uma baita oportunidade, sabe? Tipo, começou a poder fazer ao vivo no Facebook, sabe? Tipo, começou... As possibilidades que os celulares deram pra gente de transmissão, assim, eu sempre vi como uma grande oportunidade. Então, o digital nunca me assustou. Eu sempre achei o máximo. E aí, isso me fez começar a estudar marketing digital e começar a querer ir para essa área. E aí, foi uma evolução natural abrir minha agência, começar no digital. Então, você diria que nessas experiências suas que você teve na MTV, na Band, e no Sport TV, no Sport TV foi muito que te levou a fundar a agência Sofia. Essa necessidade mais do audiovisual ou não? Não, é tudo um caminho, assim, sabe? Tipo, no final das contas é atingir pessoas, sabe? Tipo, no final das contas é se você está atingindo as pessoas ou não está atingindo as pessoas. Se você está comunicando ou não. É o impacto que você causa sobre as pessoas. Jornalismo, comunicação, para mim é isso. E na TV, no mundo que eu sempre quis trabalhar, eu não estava mais impactando as pessoas da forma que eu achava que era mais relevante. Assim, para mim, a atenção das pessoas está muito mais aqui na tela do celular. E isso fez uma mudança drástica na minha carreira, assim, sabe? Tipo, na verdade, eu perdi o interesse por televisão, assim. Eu não assisto mais TV em casa, não tenho mais a programação normal da TV, tipo, é só internet, só coisa on demand, assim.
E ao invés de achar isso ruim, até como jornalista, pra vocês que gostam de esporte, né? Tipo, cara, o tanto de lugares pra trabalhar que se abriram, né? Antigamente você só podia. Pô, pra transmitir um jogo você tinha que trabalhar na Globo, que tinha todos os direitos. Então agora você pode trabalhar na Amazon, não sei lá o quê, no Casimiro, no YouTube, no que for. Cara, isso é legal pra caramba. Né? Tipo, a gente viveu uma verdadeira revolução e as pessoas mais antigas perdem a oportunidade de aproveitar isso como uma oportunidade. Vem como uma ameaça, sabe? Para vocês, o mercado é incrível. Só que você não vai ser mais um profissional quadrado. Você não vai fazer mais só reportagem. Você não vai mais só trabalhar num lugar, talvez. Mas a possibilidade que o digital te torna de ser relevante pelo que você é e não pelo lugar que você trabalha, mudou tudo. Muda tudo. E para mim isso é incrível. Com certeza, isso realmente é muito legal. Pedro, a gente viu, né? Você trabalhou na MTV, Band e trabalhou na Globo, que é o sonho de muita gente chegar na Globo. Era um sonho seu também trabalhar na Globo? Era, pô. Era a empresa. Cara, pra você ter uma ideia, na MTV, a gente tinha 4 equipes de ENG, que a gente chama, que são as equipes que saem com câmera, assistente e alguma coisa pra fazer uma matéria. Tinha 4 pra TV inteira, né? E aí tinha que revezar entre todos os programas que tinha lá. Na Globo, cara, era incontáveis. Nem se sabe, assim, sabe? Tipo, não tinha esse número, não era um número. Se precisasse sair pra fazer uma reportagem em algum lugar, se acontecesse qualquer coisa, tinha. Tinha gente, 24 horas rodando, assim. Então, assim, em termos de estrutura... E na época que eu trabalhei, era assim, cara, se tinha uma pauta muito boa pra acontecer no Uruguai, sei lá, se você descobrisse uma história do irmão do Soares lá, e aí você vendia isso e você tinha fontes, você chegava pro seu chefe e falava, cara, você ia lá, viajava e rolava, você tinha esse respaldo, assim, no Sport TV, isso era incrível. O tanto de coisa que eu vendi, assim, impensável pra vender, pra vocês entenderem, é tipo, você tem uma pauta, né, e você propõe pro seu editor, pras coisas, o tanto de coisa maluca que eu inventei que comprava, você fala, cara, não é possível, assim, que legal que isso aconteceu, sabe? Ainda mais no passaporte, que você tá sozinho num país, assim. Eu lembro que no passaporte, eu fui morar no Marrocos e eu fui com o Thiago Crespo, que hoje é repórter do Geral lá na Globo, né? O Guido foi com o Rafa, né, pra Rússia, eu fui com... A gente é da mesma turma e nessa turma eles mandavam em dupla para alguns países que eram considerados mais perigosos. A gente morou no Marrocos. E como durante as Olimpíadas de 2012 era Ramadã, então não tinha muita coisa para fazer, Ramadã é aquele período que os árabes ficam mais reclusos, assim, né? A gente mudou para África do Sul. Então a gente cobriu 2 países. Eu fiz vários medalhistas chegando, assim, várias histórias de lá. Na época, não sei se você lembra o Oscar Pistorius, que era aquele que depois foi preso por assassinar a namorada, né? Sim, sabe? sim, Que não tem as pernas. Lembra dele? Lembro dele. Então, nossa, esse caso foi chocante. Foi chocante, mas antes ele era um baita exemplo de atleta, assim, nessa época. Então a gente foi lá, mostrou a história dele, a escola que ele estudou, lá em Joanesburgo. A gente no Marrocos, eu fiz um rally pelo deserto e pelas montanhas, assim, um rally de carros antigos, que é um monte de europeu rico que mandava os carros pro Marrocos, tipo umas Ferraris antigas, assim, um Lamborghini, McLaren, e no deserto, lá nas estradas, os caras, tipo, a 300 por hora, assim, e parando nos melhores hotéis, assim, mais incríveis. Então, uma baita experiência, assim, atrás da outra. Tudo isso para contar histórias pro Brasil, assim, era até meio surreal você pensar, assim, né, tipo, o alcance que tinha o Sport TV. Então, nem lembro mais qual era a pergunta, mas é isso aí. Não, mas é porque a gente ia falar mesmo do Passaporte Sport TV, porque eu acho que foi um projeto muito legal da Globo. Sim. Você estava lá no começo e é como você disse, uma das experiências mais legais no seu currículo talvez sejam essas de correspondente. Sim. E você passou por 3 países, Quênia, Marrocos e África do Sul, como você acabou de citar. Isso. Como Até mais. Né? se a gente for... Não, é porque teve, por exemplo, tinha a Eurocopa também nesse ano. E aí, durante a Eurocopa, foi mesmo. Eu fui pra Grécia e pra Itália, né? Que a gente cobria, tipo, a repercussão do evento no país. Então, ainda teve Grécia e Itália. Eu fui fazer jogos da seleção de basquete na França. Cara, foi incrível. Muita coisa legal. Mas... Quanto aos países africanos, acho que a gente
talvez a gente pense que haja uma dificuldade maior de ser jornalista, de realizar os trabalhos, as entrevistas, Sim. tudo. Como foi isso para você? Porque você viveu isso em primeira mão. É. Então, como foi, às vezes, enfrentar, talvez, essas dificuldades nesse país? No Quênia não era tão difícil, não. Porque era um país mais amistoso, assim, mas a gente teve um período curto lá, na verdade. Foi poucas semanas, assim. Mas no Marrocos, se você saísse na rua com uma câmera, uma polícia parava e pedia uma autorização especial do governo. Nossa. E essa autorização era um papel, assim, timbrado, não sei o que lá. Até que eu e o Crespo descobrimos como forjar isso, né? A gente falsificava essa autorização. Então a gente tinha esse e-mail, mudava a data pro dia que fosse, imprimia no Xerox da esquina lá, tipo uns 3, assim, da viagem que tinha. E aí tinha sempre esse papel, assim, mas estar na rua, as pessoas eram bem hostis, assim, com câmera, não gostavam, né? Nos mercados, assim, essas coisas, era muito... Não existia povo fala, assim, né? Essas coisas que a gente faz tão normalmente, assim. Se existisse, é um outro tipo de conversa, assim. A câmera tinha que estar para baixo, né? Daí você conversava, aí depois você montava e falava, não, então o que eu vou falar? Então como vamos falar? E assim, sempre, em lugar público, lugar aberto, o policial te parava e pedia autorização. Então, assim... E era inviável você ficar mandando e-mail, pedindo e voltando na burocracia do governo. Assim, a gente teve muito apoio lá da Embaixada Brasileira. Isso foi uma coisa muito legal. E foi uma dica, inclusive, que nas palestras que a gente teve do passaporte, antes com esses jornalistas que já tinham sido correspondentes, né? Muito interessante. Os caras falavam, cara, sempre vai no camelô, compra umas 10 camisas do Brasil e sempre leva com você, assim, porque as galera adora brasileiro. Isso que é legal. Essa é uma herança que a gente não pode deixar Sim, a gente é sempre bem recebido, né? não sei agora com o governo atual, mas a herança que a gente deve, acho que todo brasileiro deve pagar Acho que a herança do esporte brasileiro é muito boa. A gente deve isso ao Pelé e principalmente ao Ronaldinho Gaúcho, cara. É inacreditável como o bruxo E naquela época ainda, em 2011, ele era, muito ídolo, assim, na África, em todo lugar, todo canto. Todo brasileiro devia pagar um imposto pro Pelé e pro coisa quando viaja, assim, sabe? Porque é bem importante, assim, essa referência do futebol. São sempre os assuntos que eles olham a gente com a camisa do Brasil, Pelé, Ronaldinho E Gaúcho. é sempre um sorriso, sabe? Sim. Tipo, pô, imagina você ser de um país... Sei lá, não vou nem falar nenhum, mas você ser um país que é associado a uma coisa mais chata, uma coisa ruim, assim, que a pessoa, pô, né... Sei lá, lembra de uma guerra, Não, o Brasil, cara, você sai... É brasileiro, o cara sempre... futebol, Brasil, Pelé... É legal, cara. É bacana, assim. É uma coisa que a gente tem que valorizar. E voltando um pouco pro Brasil, em 2012 você também cobriu o retorno do Corinthians, após o Mundial. Cobrir. Que assim, até hoje foi o último clube brasileiro a ganhar o Mundial. Vou dizer aqui, infelizmente, mas... Contudo... Como foi fazer parte... Dá pra perceber que é palmeirense. Mundial é complicado em relação a isso. Como foi fazer parte desse momento, por exemplo, da volta do Corinthians pro Brasil? Que a gente lembra como eles foram pro aeroporto no Japão. Sim. Teve a invasão corintiana. Como foi participar desse momento? Cara, foi... Eles voltaram no fim do ano, né? Era dezembro e eu lembro que tinha tido a festa do fim do ano da Globo, eu tive que sair mais cedo porque eu ia esperá-los, né? E aí eles saíram de caminhão, eles chegaram, subiram no caminhão do bombeiro, e aí eles foram pela Marginal, né? E foram comemorar lá na praça, onde era ali? Do negócio da aviação lá, né? Perto do Sambódromo ali, que tem, não lembro, Praça 14 Bis ali. E na Praça 14 Bis tem uma passarela. E eu falei, caramba, vamos subir ali na passarela que a gente vai pegar eles vindo. Foi legal, entrou na Ana Maria Braga, né? Eu tinha acabado de chegar, foi muito legal eu fazer a Globo já, assim, né? E aí ficamos com o link lá. Só que aí subiu tanta gente na passarela, cara. O negócio começou a balançar, assim, o negócio de concreto. Eu fiquei morrendo de medo lá e a imagem fica assim, ó. Porque eles estavam chegando, passando, assim, e tal. Daí eu lembro que aquilo foi meio assustador, assim. Porque não é uma coisa... Não é uma ponte pêncil, assim, pra balançar. O que isso aqui tá balançando? É concreto. Seria a sua primeira e última entrada na Maria Braga. Exatamente. Aí a gente ficou lá, fez a imagem. Foi legal pra caramba. Passamos, fiz várias stand-ups, entrevistas, reportagens.
muito interessante. Esse momento do Corinthians, toda a minha carreira no esporte, cara, foi um momento muito bom do Corinthians. Isso é doloroso pra mim hoje, né, falar, porque eu sou São Paulino. Paralelamente ao momento glorioso do Corinthians, na minha carreira esportiva inteira, é um momento tenebroso do São Paulo, né? Eu vi o título da Sul-Americana pela metade lá, com o Lucas levantando a taça lá, num jogo esquisito, eu tava no estádio lá, né? Tipo, que não teve segundo tempo, vocês lembram disso? Sim. Né? E aí, tipo, eu achava que era eu. Achava que era eu o culpado do São Paulo. Falei, cara, desde quando eu comecei a trabalhar com essa porcaria, tipo, São Paulo, cara, ferrou, né? Não ganha nada. Mas você saiu, deixou o Grupo Globo e o São Paulo... E São Paulo, então não nada. era eu, né? Não era você. Putz, isso que... Infelizmente, no né? final das contas, não era você. Isso que é desesperador, né? Não era eu, cara. E assim eu falei, não, agora vai, não vai. E aí vem Rogério, aí sai Rogério, aí aposenta Rogério, aí vai, puta, gringo pra lá, gringo pra cá. E, cara, não dá jeito. E Muricy, ainda peguei Muricy. Tomei patada do Muricy, já se achar no YouTube até, essas coisas. Cara, assim, essa história do São Paulo, acho que, falando agora mais de esporte mesmo, de futebol, foi... E o Corinthians, assim, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, daí ganhou o Brasileiro umas 3 vezes, cobri toda a campanha do Corinthians, brasileiro também, cara, infernal, estádio, né, construiu estádio, o cara conseguiu o estádio, aí, vai, isso aqui, enfim, era um drama na minha vida, assim. Mas o do São Paulo a gente ainda vai demorar muito, cara. O São Paulo é um time que não se... quando eu era criança, era o time moderno, era o Palmeiras, né, da época, assim, que hoje a gente fala. Hoje em dia o Palmeiras conseguiu se modernizar a um ponto que eu acho que o São Paulo e outros times é difícil de pegar, assim, sabe? Realmente. Pelo tanto de investimento, assim. E o São Paulo ainda tem uma coisa de... um ranço de uma elite velha, assim, sabe? De uma diretoria velha, de um estádio velho, de um clube velho, de gente velha, com um pensamento Mas velho, pelo menos sabe? o estádio é bonito, né? Ah, cara, hoje em dia ele já... Não, eu Concordo muito. sempre serei apaixonado naquele estádio. Mas você sabe que, assim, ele é lindo cheio, mas é muito difícil de encher. Porque ele é muito grande. Então, assim, qual que é a lógica dos estádios atualmente? Menores, para criar o efeito caldeirão, né? Então, assim, invariavelmente, o melhor lugar para ver jogo hoje em São Paulo é o Allianz. Né? O Corinthians ainda fez aquele estádio meio impressor aberto, assim, que ele perde um pouco. Agora. Que ele perde, né, o negócio. Então, tipo... Deus não é o gostou, impressorão. A impressora, ele não gostou da comparação. Mas né, o HP está patrocina o estádio. Mas então, ele perde esse efeito caldeirão, que na Arena do Grêmio, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, e no Allianz, tem isso muito presente. É muito perceptível. E é diferente. Né? Isso reflete no jogo do time, isso reflete no campo, assim. Então, assim, o São Paulo podia demolir aquilo lá e fazer uma coisa bem legal, assim, sabe? Eu sei que historicamente é bacana, mas a gente não fez a reforma que deveria ser feita para ele ser um estádio da Copa. Então, assim, hoje o Maracanã, ele atende melhor do que o Morumbi. E aí ele se perde, porque o bairro ele é difícil também, é ruim de parar, é ruim de chegar, né? É complicada a situação ali. Tipo, como evento, como experiência para o torcedor, ele fica muito pior, é horrível. Então, assim, aí os velhos lá não enxergam isso que no longo prazo, isso detona o time, sabe? É isso que a gente está vivendo agora. Eu acho que uma experiência que a gente gosta agora como torcedor é assistir mais de perto o jogo, claro, né? E essa distância que o Morumbi tem do campo prejudica. Você perde o barulho do cara bater na bola, o grito do treinador, você perde isso, sabe? Tipo, e o jogo fica muito mais quente. Porra, lá no Allianz, quando... Fala o que quiser. Quando o torcedor do Palmeiras começa meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Cara, é emocionante, o bagulho treme lá, sabe? Tipo, e isso reflete no time, reflete no jogo, reflete... Porque criam uma atmosfera... todo mundo aprendeu com a Bomboneira. A Bomboneira é um negócio assim que fazia diferença. E a Bomboneira assim, parece que vai cair a qualquer momento, né? Parece que vai cair a qualquer momento, que balança, balança. Exatamente. Isso é super importante. Isso reflete no time... Reflete no jogo, reflete no longo prazo da equipe, é isso. Aí, ó, quando esse vídeo sair no nosso canal do YouTube do Arquibancada Marca, a gente já encaminha ele para os dirigentes de São Paulo, para eles anotarem aí umas fazer uma ideias, reforma no Morumbi. Mas, cronologicamente, vamos retomar isso. Em 2013, você foi ao Tahiti reportar sobre o país, né, que participava das Copas das Confederações.
A atuação do Tahiti naquela Copa das Confederações foi muito abaixo das outras seleções, né? Eles sofreram 16 gols, marcaram só um. Como foi reportar isso, essa reação dos torcedores, mesmo com a atuação abaixo? Porque eu li uma reportagem que, apesar desse momento, né, dessa preocupação com a Copa de 2014, o Tahiti era o único país feliz na Copa das Confederações. Você percebeu isso? Ou... Cara, isso aí foi uma baita sorte que eu dei na carreira, assim, né? Porque o Tahiti é o lugar onde as pessoas vão passar a lua de mel gastando $50 mil por dia, né? E eu passei 2 semanas lá, quase 20 dias, né? Ou seja, eu peguei 3 grupos de lua de mel, assim, que via os noivos, iam embora, chegaram outros noivos e foram embora e eu tava lá. Você assim, recepcionava tipo, botava a coroa de flores, assim, e mandava embora. Não era sobre o jogo, né? Qual que era o discurso do canal e a sorte que eu dei de estar lá? A questão para a direção do canal era assim, cara, o Sport TV é o único canal que tem um correspondente em todos os países da Copa das Confederações. A gente vai mostrar como a Copa das Confederações repercute lá nos países que participaram, assim. E, honestamente, Copa das Confederações ninguém liga, né? Não é um tipo, pô, vamos se reunir para ver as Copas das Confederações, assim, não é... A pessoa liga na TV, tá passando Copa das Confederações, assiste, mas não se programa, Agora, né? você imagina você imagina o Tahiti, que nem é um país que tem futebol, assim, foi uma seleção convidada, né, para compor ali o negócio. Então, assim, a maioria do povo, quando você ia fazer o povo fala, nem sabia o que era a Copa das Confederações, o que tava rolando, assim. Mas, assim, eu consegui fazer coisas muito legais, né? Eu mostrei o país, fiz turismo, fiz mergulho, nadei com as arraias lá, com tubarão, mostrei os hotéis luxuosos, entrevistei o presidente do país, assim, tipo, o presidente, fui no jornal lá e eles iam entrevistar o presidente e consegui fazer uma sonora com o presidente da Polinésia Francesa, assim, né, que muito tava legal. de chinelo e camisa havaiana, óbvio, né, camisa de Florida, assim, e foi muito legal, porque trazia algo externo, algo inusitado sempre pro jornal, assim, mas não era sobre o resultado deles, assim. Entrevistei a família dos jogadores, coloquei até um trecho de uma matéria no Fantástico. Não foi eu que fechei, mas mandei as imagens assim, para compor, assim, porque o filho do atacante do Tahiti era fã do Neymar, aí o Kiko Menezes, repórter da Globo, fez qualquer coisa com o Neymar, mandou uma mensagem pro menino, e aí, enfim, foi legal pra caramba. Filho do técnico, acho. E, enfim, mostrei como é que era o esporte lá, que eles eram o negócio deles é a canoa havaiana, assim, eles são uma celebração boa da canoa havaiana. E assim, foi uma baita sorte que eu dei de ter... Na verdade, não é sorte, é que eu, em 2004, isso é uma coisa importante, tá, pra vocês. Quando eu tava no 4º semestre, eu tranquei o jornalismo e também porque eu sou playboy, né? Então, tipo, eu pude fazer isso, né? Não é qualquer um que pode. Mas eu tranquei a faculdade e fui estudar fora, fui morar na Europa. Sim, eu vi, na França, não foi? Na Espanha e na França. Isso. Então eu morei 6 meses em Barcelona e depois morei 6 meses em Paris. Trabalhei de garçom, assim, e tal. Mas tinha, né, patrocínio. Tinha um respaldo. Então, assim, não é tipo, fui pro mundo, vendi qualquer coisa e fui. Admiro muito quem faz isso e acho que quem pode deveria fazer porque mudou minha vida, assim. Eu voltei com 2 línguas na bagagem, né? O espanhol e o francês. E o francês sempre foi um diferencial muito grande na minha carreira. Então, assim, se você fala uma língua que ela pode ter uma importância e que ninguém fala, isso vai ser um diferencial, assim, É bom sabe? saber disso, porque eu estudo francês. Olha só. Isso me permitiu ir pro Tahiti. Eu cobri a França na Copa de 2014 e eu fui para a Euro em 2016. O francês, na verdade, é totalmente ligado à minha carreira no Sport TV. E essa seleção que eu cobri em 2014 era o gênese da seleção campeã do mundo em 2018 e em 2016, mais ainda que eles chegaram na final e perderam pro Cristiano Ronaldo, né? Na Euro. Então, foi super legal acompanhar, porque até hoje tá lá o Deschamps e eu já entrevistei ele várias vezes, né? Tipo, tinha contato já com o staff da seleção, assim, né? A gente tinha feito o sorteio da Eurocopa. Então, são várias coisas que fazem a diferença só porque eu falava francês. Então... Muito legal. Bom, você comentou da seleção da França. E assim, a gente entrevistou o Guido 2 semanas atrás, ele estava com a Alemanha. A gente também falou sobre o 7-1, que como foi para ele, que ele que estava do lado de lá, ele falou que ele chegava, por exemplo,
pra fazer o jogo no dia. Eu não lembro agora se era na... entre vocês jornalistas ou não, que comentavam que ele ia parar de participar da Copa no dia, que era do Brasil, algo assim. Que, por exemplo, a gente falava que jornalistas... Que seria eliminado, né, pro Brasil, Isso, aí ele eliminado, ia ele ia fazer pra as casa. malas e ia pra casa. Isso. E a França caiu pra própria Alemanha do Guido. Porque deu de 1-0. Isso. Mas você Foi também o jogo mais comentou- difícil da Alemanha na Copa, Foi né? o gol do Hummels, 1-0. Isso. Aí, e depois você até já comentou que foi a A base França. pra virar pra Euro e a base pra virar pra Copa do Mundo, que eles foram campeões. Assim, faltava, por exemplo, o Mbappé, que Isso. é o Mbappé e alguns outros. Mas como foi cobrir a seleção da França, por exemplo? Que a França, querendo ou não, é uma das principais seleções do mundo. Então, como foi cobrir essa seleção? Cara, foi incrível. Foi muito legal, porque em 2014 eles tinham um time super jovem, eles estavam num momento... Em 2010 a França tinha tido um fiasco na Copa, né? Teve uma treta lá no ônibus, né? E era uma treta racial, era uma questão interna, o país saiu realmente machucado. Em 2016 o Zidane deu uma cabeçada na final da Copa, saiu expulso, acabou a carreira de uma maneira ridícula, né? Então, assim, eles vinham de sucessivos desgostos, assim, né? E resultados ruins. Então, assim, em 2014 precisava muito de uma questão do retomar aquilo que seria a família francesa, assim. Então eles chamaram o Deschamps, que era um técnico que tinha tido seu destaque ali no Marseille, né, em outras coisas. Montaram um time de jovens, assim, era um time de preparação em 2014. Então, assim, tinha o Griezmann, tinha o Giroud, tinha o Valbuena na época, que ele ainda não tinha tretado com... Mas já tinha o Benzema já tava, né? Enfim, a base era a mesma, cara. E o Pogba também. Pogba acho que tinha 18, 19, Tinha, 17, era 18 ainda, o Pogba era Era jovem. as promessas do mundo. Então, né? assim, eles sabiam que não iam ganhar aquela Copa, mas sabiam que era necessário ter a unidade. E o que eles conseguiram retomar ali foi justamente essa unidade e o respeito pelo time da França. Perder pra Alemanha de 1-0, pô, tava bom, assim. Alemanha, Então né? eles viram que o time começou a se acertar. Você vê o que é o projeto de longo prazo, né? Eles montaram um time em 2013, né, para 2014. Mas esse time só foi dar os frutos em 2000. Na verdade, o planejamento foi para ele dar frutos na Euro de 2016. Eles chegaram até a final. E mesmo lá na final, perder a final não foi um desgosto pro torcedor francês, assim, eles aplaudiram de pé, assim, foi super legal estar lá no Stade de France e ver que, tipo, mesmo o time perdendo a final, não teve um desgosto, não teve uma ruptura com a torcida, assim, sabe? Então, assim, eles entenderam o processo de longo prazo e 2018 foi natural que eles ganhassem, assim, porque realmente o time que joga junto desde 2013 e chega na final da Copa em 2018, pô, todo mundo se conhece de olho fechado, assim, sabe? Então esse é o maior mérito do Deschamps e desse time que foi formado, que eu tive a sorte de estar lá durante a cobertura. Como cobertura jornalista, assim, de bastidor, cara, tem as dificuldades que tem de cobrir uma seleção grande qualquer, assim, você não tem acesso, os franceses são tudo chato, né? Tipo, puta, imagina, os caras são esquisito, né? Tipo, tem todo um trato pra se fazer, mas fiquei Sim, amigo. são fechados, né? Eles não são abertos como a gente, são. falando sobre qualquer assunto. Mas fiquei amigo, tenho uma rede de contatos bem grande de jornalistas franceses, porque assim, a França escolheu ficar em Ribeirão Preto. Então Nossa. era uma sede distante, assim. Então, para todo lugar tinha que pegar voo, né? Então, eu viajei o Brasil inteiro a partir de Ribeirão Preto e lá não tinha muita coisa para fazer. Então, tinha pra beber, né? Os jornalistas ficavam lá no Pinguim, lá. No Pinguim, exatamente. Pinguim do shopping ou Pinguim do centro? Do centro. Porque o Teatro Dom Pedro é onde faziam as coletivas. Ali. Então tava tudo perto. Tá ali, tá tudo do lado. Então, assim, o centro de imprensa da Copa e as coletivas da França eram no Teatro Dom Pedro. E os treinos eram no Estádio Santa Cruz, que eles refizeram o gramado lá do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, foi muito legal pela convivência, assim. Conheci um monte de gente que depois eu encontrei na Euro, então, que depois na Olimpíada também, então foi muito legal. Pedro, como o Danilo falou, né, a França foi eliminada para a Alemanha em 2014 e em 2016 eliminou a Alemanha na Euro, né? Você conseguiu sentir esse gostinho de revanche, assim, de alívio, de vingança, né? Conseguimos derrotar ele, tipo, deu pra sentir isso do estádio ou não teve? Foi um jogaço, velho. Nossa, que da hora que foi esse jogo. Na verdade, teve vários, assim, né? Porque
na Euro, na verdade, a gente não ficou cobrindo seleções específicas. Eram a competição inteira para 3 repórteres. Eu, o Thiago Crespo e a Karim Bravo. Então a gente dividiu o país por setores. Eu fiquei com todo o sul da França. Então eu cobri Marseille, Que região? Toulouse, Nice. Não lembro mais onde eram as outras sedes. Mas, cara, Bordeaux, né? Então a gente cobriu jogos que tinha lá. Então eu não lembro. Eu lembro de assistir esse jogo e de ser um jogo animal, assim, mas não lembro exatamente. Mas não foi no estádio, eu acho. Eu acho que eu não tava nesse jogo do estádio. Mas lembro. Sim, teve um gosto de revanche. Na verdade, a França chegou achando que já tava ganhando a final, né? Isso era uma questão. Então, eles saíram frustrados daquele jogo, né? Mas você acha que moldou a equipe que ganhou a Copa em 2018? Eu acho que eles saíram frustrados, claro, perder em casa não é legal, assim, mas eu acho que eles saíram muito motivados para 2018, assim. Porque... E foi legal pra caramba Portugal ter ganhado também, sabe? Foi. Tipo, não pensando da ótica do torcedor francês, claro. Mas pro futebol, o Cristiano Ronaldo ter uma Euro é super importante. Portugal em 2004 tinha perdido a final em casa pra Grécia, numa baita zebra também. A Grécia que Eurocopa. Então, cara, imagina, 12 anos depois, você tá lá na final com o maior jogador do mundo, provavelmente a última dele, que seria ali, depois jogou mais, mas tipo, todo mundo, é sempre o último, né, do Cristiano Ronaldo. O robozão é eterno, né? Aí tipo... vai jogar com o filho, certeza. Certeza. Aí, enfim, foi um jogo esquisito, porque a França vem jogando muito bem até aquela final, e naquela final deu meio que um desespero, assim, né? Uma titubeada. Mas, cara, o fato deles terem ganhado 2018 foi mais... eu acho que isso deu uma vontade a mais, né? Não ganhamos 2016 ali por um detalhe, acho que agora 2018 a gente vai mais motivado ainda, né? Que deixou de ganhar um título e como a gente falou, né? E era o mesmo time. É o mesmo time de 2000. Então é um time que foi se formando, assim, sabe? Não, e Portugal tinha chegado... Perdeu 2014, perdeu 2016, chegou 2018 e Portugal tinha chegado só nos pênaltis, né? Foi a campanha totalmente... Todas as fases passou pênalti de prorrogação, eu lembro. Foi bizarro, velho. Não, e na final o Cristiano Ronaldo saiu com 2 minutos. Né? Aí o Éder... Exato. O Éder, ninguém sabe quem é Éder até hoje. Ninguém acreditava no Éder, ele era criticado e ele faz aquele gol. Cristiano Ronaldo virou técnico. E ele ali do lado do técnico, Exato. né? Isso é o líder, cara. Na verdade, tem várias coisas emblemáticas nesse jogo, assim, nessa cobertura. Foi muito legal. Bom, antes da gente falar um pouquinho da Agência Sofia, eu queria saber do Brasil, né? Quando você cobriu a fase final do futebol da Olimpíada de 2016. Como foi fazer essa cobertura em casa? Qual palavra você usaria para descrever ali o que você estava sentindo, a emoção de cobrir uma Olimpíada no Rio de Janeiro? Então, na verdade, eu estava na cobertura da Olimpíada, mas eu estava no futebol em São Paulo, né? Eu fui para o Rio de Janeiro na final para assistir, assim, para ver a atmosfera e tal, assim. Então, eu estava na cobertura, mas não estava, assim, que foi uma coisa também meio chata, assim, né? Todo mundo tem essa mágoa, assim. Então, eu estava, mas porque o futebol, ele rodou o Brasil, né? Ele usou os estádios da Copa. Então, eu fiquei... Como eu tinha ido para Euro um pouco antes, eles meio que falaram, você acabou de viajar. Isso que é o fogo em televisão, assim, sabe? Tipo... A questão das escalações. Vocês vão ver quando vocês entrarem. Por isso que eu não tenho a menor saudade. Mas, assim, as pessoas escolhem quem vai para os eventos, assim, né? E tudo bem, eu tinha feito uma baita cobertura legal, elogiada, tal, em 2016 na Euro, só que logo depois teve a Olimpíada. E a Olimpíada eu fiquei em São Paulo cobrindo o futebol que passava por São Paulo. Então eu fiz os jogos que passaram por São Paulo, seleção masculina, seleção feminina, assim. E na final eu tava lá no Maracanã, na cobrança de pênalti do Neymar. Foi um momento incrível, assim. Só que ao mesmo tempo, gente, não quero tirar o tesão de vocês em trabalhar com esporte, mas... Tem que ser realista. Em 2011, eu fiz uma matéria na Grécia, 2012, na verdade, né? Quando eu tava lá fazendo a cobertura da Euro, eu fui para a Grécia fazer uma série sobre o legado das Olimpíadas na Grécia. E o legado das Olimpíadas na Grécia é a crise que o país vive praticamente até hoje. Até hoje. Fui lá nas instalações, tudo abandonado, mostrei, assim, tem até uma história que eu conto que é assim,
que é aquelas coisas da vida, assim, surreal, né? Que o Parque Olímpico lá da Grécia fica uma zona ainda afastada da cidade, que você tem que pegar um trem até a última estação, assim, e ela é toda cercada. Não tem como você entrar, assim, né? Pra mostrar a grama alta, as coisas abandonadas, né? Essas coisas. E aí eu cheguei lá, mó sol, assim, era tipo, sei lá, 11 da manhã. Eu falei, caramba, eu tripé, câmera, assim, o que eu vou fazer agora? Gente, eu juro por Deus, eu vi um cachorro e eu comecei a seguir o cachorro, velho. Falei, mano, esse cachorro, o que esse cachorro tá fazendo? Aí o cachorro foi percorrendo ao lado da cerca, assim, pô, vou ver onde vai esse cachorro, né? Aí eu segui o cachorro por uns 25 minutos, assim, o cachorro entrou, aí o portão tava quebrado uma hora. Ele me Melhor guia turístico. Ele me mostrou o caminho pra dentro do estádio, ele entrou. Eu até hoje agradeço esse cachorro, assim, sabe? Entrei lá, fiz as imagens, mostrei os bancos tudo quebrados, as coisas abandonadas, pichadas, assim, não sei o que lá. Isso me deu um baita já bode da Olimpíada do Rio, sabe? Isso, a gente pode falar aqui com um olhar super ingênuo, super diamante do esporte, assim, que foi uma coisa incrível, tá lá o Neymar fazendo gol de pênalti no final e o Brasil, seleção, assim. Mas, cara, pra mim sempre não tem como não olhar pro outro lado, assim. Como o esporte pode ser danoso, o investimento e a corrupção pode ser prejudicial para um país. Eu vi na Grécia, sabe? Tipo, o país não precisava ter construído tudo aquilo. Não mesmo. O país não soube aproveitar tudo aquilo, assim, e não saberia, sabe? Da mesma forma que o Brasil não soube aproveitar o que foi feito no Rio, da mesma forma que não soube aproveitar o que foi feito nos estádios, nada a ver, que até hoje tem obra pra entregar, assim, Brasília. Pô, gastaram 1 bilhão naquele estádio de Brasília, cara, R$1 bilhão. É loucura. Sabe, tio, ele é lindo. Ah, cara, ele é lindo, mas dane-se, sabe? Nem usa direito, Sim. sabe? Então, assim, não dá mais. Não dá, a gente tem que aprender com os nossos erros, sabe? A gente não deveria valorizar tanto algumas coisas porque o esporte é apaixonante, não sei o que lá, sem olhar para esses dois lados. É função do jornalista esportivo também olhar para isso, sabe? Tipo, porque A gente tem que fazer essa análise. isso né? Não sempre pode me deixar de bodeou, lado. cara. Isso, na verdade, me bodeia um monte no esporte, assim. Por exemplo, lá no Catar, tem toda uma cultura lá. Daí, pô, a Copa vai pro Catar porque o negócio é comprado, porque tem um monte de velho na Suíça fazendo negociação com dinheiro sujo e com gente explorada na África, sabe? Tipo, é animal assistir um jogo da Copa? É do cacete, muito legal, assim. Só que, assim, essas coisas têm que mudar, sabe? Tipo, essas coisas a gente tem que fazer a roda girar de uma maneira em que tudo seja sustentável, que as coisas aconteçam de um jeito melhor para o futuro. Porque assim, o que a FIFA faz dentro dos países que ela organiza a Copa é estuprar o país, sabe? Não pode cobrar imposto, não pode sei o que lá, não pode, tem que abrir isso, tem que abrir aquilo, tem que construir, tem que fazer, tem que não sei o que lá. A Olimpíada é a mesma coisa. Você acha que a Olimpíada tem algum retorno? Tem nada, cara. O COI e a FIFA são duas instituições mais corruptas do mundo, sabe? Eu acho que o que a gente viu no Rio 2016, depois, quando foi abandonada as piscinas, né, do piscinas. salto, tudo abandonado, acho que a gente viu muito disso que você tá falando, né? Ficou E assim, bem- não adianta fazer. Isso me revolta muito, assim, sabe? Tem CPI que não dá em nada, tem coisa que não dá em nada, assim, sabe? Tem muita corrupção que a gente se revolta, mas depois a gente tá lá aplaudindo o cara fazendo gol. Ah, alguém tem que fazer alguma coisa. Porra, sabe? Tipo, Vai fazer. é vocês que vão fazer. Tomara, e começando de dentro, se Deus quiser. Mas, aproveitando e falando ainda, terminando, falando um pouquinho sobre os times paulistas, né, que você cobriu. Aham. Então, você tava falando de mudança, de não fazer só a Copa do Mundo e tal. Você cobriu um pouco os times paulistas. Você acha que foi mais tranquilo, assim, ou não? Teve mais intensidade, ou foi praticamente... Não teve muita diferença com Copa do Mundo, Olimpíada? Ah, não, tem bastante diferença. Na verdade, quem trabalha pro esporte trabalha para ter esse tesão a cada 2 anos, assim, quando você tá na empresa grande. Você mira isso, assim, na verdade, né? Tipo, meus amigos até hoje, tipo, ficam lá, vivem pros grandes eventos, né? O mais legal da cobertura esportiva é o grande evento. É a Olimpíada, é a Copa, é o Mundial fora do Brasil, é a Libertadores, Então, assim, a cobertura do Campeonato Brasileiro ela é o seu dia a dia, o arroz com feijão, assim, né? O treino, né? Isso sempre foi muito mais tranquilo. Isso sempre foi muito mais
do dia a dia, assim, levado. É onde você, cara, onde você faz o seu VTzinho, você dá a sua entrada ao vivo, você tenta botar um pouco mais de criatividade, você descobre uma história. Esse é o dia a dia da profissão. Essa é uma parte legal também, só que ela é maçante, porque ela é sempre a mesma coisa. Então, assim, vai de você de fazer a criatividade daquilo ser diferente, de você encontrar um caminho para contar uma história diferente num treino, de você ter um olhar diferente para a cobertura de um jogo, de você descobrir uma nova história ali dentro daquilo que acontece sempre a mesma coisa. É sempre um treino, é sempre um próximo jogo, é sempre o que você vai fazer O diferente, brasileiro sabe? é muito longo, né? Então, isso fica realmente... Independente do campeonato, a cobertura do clube, assim, a cobertura do dia a dia. A cobertura do dia a dia é muito fácil virar pastelaria, assim, sabe? Tipo, então, é trabalho do repórter trazer o interesse para aquilo, assim, porque na prática não tem tanta novidade. A novidade vem do seu olhar, sabe? Tipo, sempre vai ter alguém machucado, sempre vai ter alguém brigando com alguém, sempre vai ter alguém saindo, alguém chegando. O que você pode fazer com isso, entendeu? Entendi. E pra finalizar essas rodadas de perguntas só, falar sobre a Agência Sofia. Que assim, você, como a gente já comentou algumas vezes, saiu da GUN 2017, que é a Agência Sofia. E pra gente, por exemplo, pra quem tá acompanhando a gente, quando não conhece ela, como funciona ela no dia a dia, por exemplo? A Agência Sofia é uma agência de estratégia digital, né, marketing digital, que ela surgiu, na verdade, como uma agência de social media, que é fazer conteúdo para as redes sociais para pessoas, não só para empresas. Porque esse foi um entendimento meu desde lá do começo, de que redes sociais servem para conectar pessoas com pessoas. Dificilmente você segue uma instituição na rede social. Você segue a pessoa, você segue o jornalista, você segue a personalidade, o jogador. Você não segue a Globo, o Lance, ou sei lá o quê, a Fox Sports, sabe? Esses perfis têm menos força no digital, na rede social, do que pessoas, porque ela foi feita para conectar gente com gente. E eu sempre entendi que existia muita gente boa no mundo offline, com autoridade real, mas que não tinha feito a sua autoridade digital, não tinha a rede social estabelecida, com conteúdo próprio, não fazia stories, não fazia posts, não só sobre Instagram, canal do YouTube, etc. Eu comecei a Agência Sofia fazendo conteúdo do meu pai, né? A gente criou as redes sociais do professor Cortella, que ele já tinha conteúdo espalhado, mas não tinha conteúdo autoral, assim, próprio. E isso foi um grande sucesso. A gente hoje tem milhares e milhares de seguidores em todas as redes sociais com o perfil dele. A partir disso, isso me abriu a possibilidade de trabalhar com outras pessoas. Então, trabalhei já com Valcir Carrasco, Marcelo Taz, Dr. Roberto Calil, Palavra Cantada, que é uma dupla de música infantil. Legal. A Casa do Saber, a gente fez todas as estratégias. E aí, isso, na verdade, nos últimos anos isso se ampliou, porque aí sim, empresas quiseram entender o que a gente estava fazendo com os conteúdos pessoais e começaram a me procurar. Então, depois disso, trabalhei com o iFood, com a Casa do Saber, com Mercado Livre, sempre em projetos de estratégia digitais, voltadas para as redes sociais, né? Bradesco, a gente faz, assim, voltada com conteúdo digital para isso. Hoje a Sofia, ela é uma agência de estratégia digital com uma área que se abriu para a gente em 2019. Hoje a gente está mais focado nisso. E também no meu perfil pessoal, né? Pedro Mota Cortella no Instagram, que eu também falo sobre infoprodutos, ou seja, é sobre cursos, né? A gente tem os nossos cursos, tanto com meu pai, com outros parceiros, com o professor Clóvis, professor Karnal, assim, a gente tem cursos, porque eu gosto mais de formar pessoas que são conhecidas por aquilo que elas sabem e aquilo que elas podem ensinar. Não tanto pessoas por aquilo que elas são. Tá claro? Vocês conseguem entender essa diferença? Pelo que elas podem passar Isso, ao outro, né? Exatamente. O influenciador, ele vende a vida dele, né? Ele compartilha a vida e aquilo é interessante para pessoas como forma de entretenimento. O que eu chamo de ensinante digital, que é o nome de um projeto nosso, né? Que é o que me interessa mais na rede social, é aquela pessoa que é capaz de agregar valor pelo conteúdo, te ensinar alguma coisa pelo conteúdo que está lá nas redes sociais. Então, o professor Cortella é um ensinante. Eu ensino muito sobre marketing digital, sobre estratégia digital nos meus perfis. Então, a gente, na Sofia hoje, cria projetos para a rede social com pessoas que têm autoridade real e que vão para o digital ensinar alguma coisa, né? Eu acho que
é nossa missão melhorar o digital. Tem muita bobagem, muita dancinha, muito conteúdo que é só pra vocês ficarem lá 3 horas passando o dedo pra cima, assim, e não agrega nada. O nosso conteúdo tem a função de agregar alguma coisa, você aprender, seja uma coisa mais prática ou uma reflexão sobre a vida. Então, a Sofia hoje é isso. Legal, legal. E dá pra perceber um pouco que você talvez tenha puxado muito do que você queria colocar na Sofia do seu trabalho Sim. antes, né, da sua carreira anterior. Para finalizar, a gente tá chegando nossa hora. Agora o quadro na lata. A gente diz algum tema e você responde na lata. Maravilha. Para começar, uma amizade no jornalismo. Guido Nunes. Excelente resposta. Grande Guido Nunes. Guido Pelé, Nunes, Thiago Crespo, Henrique Guide, Rafael De Angeli, Ah, toda a é minha difícil. turma do Muita- Passaporte, muitas Thiago Maranhão, amizades. deixa eu falar, Felipe Brizola, Samu Caparica, falar, Pra ninguém ficar beijo pra minha chateado. mãe e pro meu pai, por favor. Não, amizades no jornalismo tenho várias, cara, nossa, incrível. Pelé ou Maradona? Pelé. Resposta inteligente. Cara, dentro de campo, os dois, só falando dentro de campo. Como personagem, como interessante pra fazer uma reportagem, Maradona. Maradona. Como figura histórica, assim, controversa e tal. Bem controversa. Teve seus altos e baixos na carreira. Muito mais interessante, cara, é muito mais interessante você contar a história do Maradona do que contar a história do Pelé, assim, porque... E é bem interessante vocês... não sei se vocês estão... Se vocês têm o foco 100% no esporte, na carreira de vocês, no estudo de vocês, no objetivo de vocês dentro do jornalismo. Mas é sempre interessante você pegar exemplos de fora, assim, sabe? Para você pautar o seu trabalho jornalístico. Por exemplo, um jornalista tipo o Chico Felitti, que fez o podcast da Mulher da Casa Abandonada, super sucesso, ele nunca faria uma reportagem sobre o Maradona, né? Ele faria uma reportagem sobre talvez o Canija, ou alguém que nem teve tanto destaque dentro da seleção, porque é lá que você descobre a história diferente, assim. Eu lembro que uma das minhas reportagens mais legais, na época da Copa, e que deu mais repercussão, foi de um trabalhador, né, um pedreiro, que morava ali perto do estádio do Corinthians, na favelinha que tinha ali do lado. Ele conseguiu um emprego para trabalhar na obra do estádio, só que a obra do estádio em algum momento ia passar por cima da casa dele. Ele ia ser desalojado. Putz. Então ele ia todo dia trabalhar sabendo que em algum momento o trabalho dele ia passar pela casa dele. Desculpa, ouvintes, eu quase soltei um palavrão, mas, nossa, que história. E foi bem legal, o cara era, simples, né? Mas a gente fez uma entrevista, mostrou a casa dele, mostrou o endereço da obra, e aí, não, depois a gente vai para outro lugar, vamos ver, estão falando que a gente vão tirar a gente daqui, aí a gente tá com o número sorteado lá para habitação social, não sei o que lá. Então, assim, era o avanço que chegava, né? Tem vários paralelos para você fazer, assim, sabe? Isso é jornalista esportivo que fez. Então, assim, essa foi uma das histórias mais legais. Então é isso, quando você... Provavelmente não entrevistaria nem Pelé nem Maradona, todo mundo já fez. Atrás do que ninguém fez. Faz sentido. Copa do Mundo ou Olimpíadas? Nossa, Copa do Mundo 100%. Assim. Copa do Mundo... Por muito. Mas muito. depois pro mundo, mas nem se compara. Assim, não dá. Acho que o Guido falou a mesma coisa. Falou. Melhor torcida do país. Putz, Aí, que pode- difícil Pode ser isso, clubista, eu cara. deixo. Não, mas não é o São Paulo. São Paulo a torcida de São Paulo é uma Sendo merda, velho. sincero. Honestamente, a gente não é referência pra ninguém, assim. A gente é mal acostumado. A gente cresceu ganhando tudo e a gente só gosta do time quando ganha. E os que estão lá até agora são torcedores que também não contribuem. Então, assim, é um clube difícil, um clube elitista, um clube arcaico. Eu já falei tudo isso, né? Não vou meter o pau do São Paulo. Mas, assim, o melhor torcedor do Brasil, cara, eu acho que... Cara, o torcedor do Bahia... A torcida do Bahia é legal, a torcida do Vitória, cara. Sempre a Bahia tem um quê diferente, assim, do jeito que eles lidam com o futebol. Mas no Sul também, o gremista e o Colorado é diferente, cara. Tem aquele negócio mais próximo da Argentina. O jeito que eles torcem é mais
aguerrido, assim. Sim. Mais, Né, tipo, mais bravo. cara, né? é mais, tá no DNA dele, assim, né? Então, assim, até cara, o torcedor do Caxias lá, sabe, do Juventude, tipo, tem um quê diferente, assim, e o gremista e o colorado é muito presente na cidade, ali em Porto Alegre, essas diferenças. Ou tu é gremista ou tu é colorado, e assim, aquilo pauta a sua vida, Exato. assim, sabe? Uhum. É muito legal isso. Acho que um não usa vermelho, o outro não usa É. azul de jeito nenhum. Né? E assim, a gente fica nessa ideia de São Paulo, mas assim, não é Corinthians e Flamengo porque são muito É de grandes, né? É número, outro né? tipo de identidade, né? Tem cara que torce pro Flamengo que nem sabe o que é futebol, torce né, lá de longe, assim. Mas esses Só se apresenta, né? Pergunta, que time você torce? Sou Flamengo. Exato. Esses localismos eles são muito interessantes do torcedor. Então, o Bahia, o Vitória, o Grêmio, o Colorado são incríveis. Boa. Uhum. Messi ou CR7? Ah, CR7. Nossa, eu Forte. virei grande fã sua. Não, Tô CR7. brincando, já era, mas agora ainda mais. Mas é questão de valorizar o trabalho, não valorizar o que é genético, assim, sabe? Tipo, o Messi é um gênio, ele nasceu assim. Agora o Cristiano Ronaldo, ele trabalhou pra ser assim, né? trabalha Tipo, todos ele trabalha os todo dias. dia, e mais líder, né? Um personagem Sim. muito mais interessante do que o Messi, no final das contas. Por último, Brasil na Copa. Tava falando isso ontem com um amigo meu, cara. Eu acho que. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não vi nenhum jogo do Brasil durante a preparação. Eu não vejo um jogo do Brasil desde a última Copa, pra falar a verdade. Porque eu tenho esse bode, assim, né? Também toda a questão política, CBF, camisa do Brasil virou um negócio esquisito. Sei lá, eu sou assim. Mas. A gente tem que reivindicar A gente tem que reivindicar as isso. cores, né? Espero que na Copa do Mundo a gente volte a vestir com orgulho, assim. Também. Que isso seja retomado. E eu vejo com bons olhos, assim. É que, assim, eu acho que já nem deveria ser mais o Tite também. Acho que já tá lá há muito tempo. Já deveriam ter sido trocado. Não sei. Não vejo uma unidade também no time, sabe? Uma coisa muito aguerrida. O Hexa de não todo vem, mundo. então? Não, eu não conto com isso, assim. Eu acho que a gente Ai, morre que nas dor no quartas coração. ali, bonito. Semi, com sorte, assim. Mas você vê o Brasil ganhando de uma França, assim? Vocês veem o Brasil ganhando Eu vejo hoje. Hoje eu vejo. Eu vejo. Só, mesmo, acho que pra mim cara? só perde pra uma, só que é triste eu falar. também Qual? fico triste. Argentina. Sério? Acho que perde. A Argentina tá muito forte. Depois do título da Copa América, acho que então. ficou mais leve pra eles jogarem. Eu sinto que eles estão mais entrosados e estão conseguindo jogar bem, além dos resultados. Mas, honestamente, vocês ligam tanto pra Copa do Mundo ou mais pros clubes, assim, pros times? O que é mais importante pra vocês? Putz, eu gosto Putz. muito dos dois, velho. Mas assim, pra mim, eu não sou focada só no futebol. Eu gosto de vários esportes. Vocês têm 20 anos, né? Vocês não lembram de 2002? É, claro que a gente não. não É. viu. Não, Não eu viram? tenho 21, mas Mas- né, eu não vi, não Vocês não lembro. viram, não lembro, Não. ninguém lembra. Mas Eu lembro, em 94 eu lembro, tipo, eu tinha 10 anos, então assim, essas seleções são muito presentes pra mim ainda, isso que é foda de ser velho. Ai, desculpa, vou falar. Mas tipo, porque quando você compara, assim, a história daquilo que, então, que fez a exato. sua... Você começa a olhar o time de hoje, assim, mas claro, acho que a gente tem acho que isso que é boas difícil, chances. né? Essa comparação. Porque... É que você não pode olhar para os jogadores do Brasil, não pode olhar para o Vinícius Júnior jogando achando que ele vai jogar aquilo na seleção. Sabe? Tipo, você não pode olhar pro Mas a Jesus. esperança é o último que morre. Exatamente. Assim, eu acho que honestamente, eu acho que a gente precisa dessa Copa ainda pra formar o time pra outra, assim, porque a gente não tem o time a gente não formou uma base em 2000. Pega a história da França. Começaram com uma molecada Isso é absurda, verdade. deixaram ela cascuda em 2016, 2014, 2016, ganharam em 2018. Que trabalho... O time de 2018 você consegue remontar pra hoje, pra 2022? Tem muita peça diferente, né? Não. É outro time, É é outro outra time. coisa, assim. E quem é a liderança? Neymar? Neymar. É líder mesmo? Ou é um bom jogador? Eu acho que ele tem a Acho liderança que ele ali. tem o um Tite... quê de liderança, mas... Menino Ney. Menino É, Ney. o Adulto adulto Ney. Agora é Ney. adulto. Adulto Ney. Mas, bom, foi isso. Esse foi Pedro Mota, jornalista esportivo de currículo invejável e fundador da Agência Sofia. Queria novamente te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso e muito divertido fazer essa entrevista com você.
No final das contas, a gente conseguiu bater um papo muito legal. Que bom, Marcelo. Se você quiser deixar um recado para quem está assistindo, deixar suas redes sociais, fazer um merchan, esse é seu momento. Maravilha. Então, quem quiser saber mais sobre conteúdo digital, redes sociais, como criar bom conteúdo nas redes, como fazer a transição da autoridade real para a construção da sua autoridade digital, que eu acho que vocês todos deveriam também olhar, porque hoje em dia, até nas redações, as pessoas que lidam bem com as redes sociais são mais valorizadas, né? Isso conta para o currículo de vocês e é algo que vocês podem fazer desde já, não precisa de nada, né? Então, acho que vocês devem olhar para isso. Pedro Mota Cortella no Instagram, que é o meu canal principal. E aí, quem quiser seguir, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, voltar aqui, uma alegria incrível. E claro, quem quiser também achar o vídeo da patada que o Muricy deu, né? Pode Com mandar para certeza você, exatamente. A gente acha no YouTube. Mas foi muito legal. Marcela, Danilo e Pedro, muito obrigado. Prazer falar com vocês. A gente que agradece.